Meus irmãos e irmãs, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós nesta noite. Eu quero convidar a igreja e nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 11 e vamos ler aqui os versículos 33 ao 36. E eu convido também aos irmãos a se colocarem em pé para a leitura desse texto da palavra de Deus. Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36. Nós vamos ler todos juntos esse texto. Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36. Uma só voz. Leiamos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Como diz o versículo 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E assim nós, nesta noite aqui reunidos, podemos dizer isso, que o nosso Senhor Jesus, o qual nós vimos aqui esta noite, adorar, ouvir a sua palavra, a Ele seja toda a glória. Vamos orar, feche seus olhos. Pai Celestial, nós estamos aqui, Pai, mais um domingo reunidos pelo privilégio e graça do Senhor, Pai. Que o Senhor, nesta noite, que nós nos reunimos como igreja para cultuar o Teu nome, o Senhor nos instrua, o Senhor abra o nosso coração, o Senhor abra a nossa mente, que o nosso louvor e a nossa adoração sejam dirigidos, Pai, ao Senhor, para a glória do Senhor. E que nesta noite, Pai, o Senhor fale conosco, que o nosso coração transborde de boas palavras do Senhor. Fica conosco, Pai, receba a nossa adoração, nosso louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Romanos 1, versículos 18 e 19, a Bíblia, ela fala assim para nós: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes revelou, lhes manifestou. Nós vamos orar, eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento e vamos, nesse instante, mais uma vez falar com o Senhor. Pai Celestial, nós estamos aqui nesta noite, Pai, no culto de gratidão ao Senhor, culto de louvor, adoração ao Teu nome, mas culto também, Pai, onde nós ouvimos a Tua voz, a palavra do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, esse momento que nós teremos contato com a Tua palavra, com a pregação, o Senhor nos dê toda a capacidade de entendimento, além daquilo que é meramente argumento humano, o Senhor nos faça compreender a Tua palavra e ouvir a Tua voz. É a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu creio que todos nós aqui, já uma hora ou outra, ou uma vez ou outra, já ficamos irados, já ficamos com raiva de alguma coisa ou de alguém, ou seja, uma fechada que você recebeu lá no trânsito, ou seja, alguma coisa que o seu filho ou a sua filha fez, ou seja, lá na escola, que um amigo ou amiga aprontou com você, enfim. Em algum momento a gente já ficou irado, já ficou com raiva, e talvez nesse momento a gente tenha feito, falado
coisas que não deveríamos. Então, a manifestação da nossa ira foi prejudicial e a gente fez algo que a gente se envergonha, às vezes. A ira provoca isso. No ser humano, a ira geralmente ela provoca atos pecaminosos. Mas a Bíblia fala que Deus também fica irado. E esse texto que nós lemos fala da ira de Deus. Deus também fica irado. Mas só que diferente da nossa ira, a ira de Deus não é pecaminosa. A ira de Deus não provoca desastres. A ira de Deus não fere os outros, não faz coisas que não deveriam, não fala coisas que não deveriam. Na verdade, a ira de Deus é a manifestação da sua justiça. Então esse texto que Paulo escreve aqui, ele vem escrevendo para uma carta para uma igreja que estava lá na cidade de Roma, o coração do Império Romano. Ali então, talvez por algumas pessoas que haviam ouvido do Evangelho, lá naquele dia em Atos, quando muita gente ouviu o Evangelho, tinha judeu de todo lado, talvez uma das probabilidades que uma igreja começou ali tenha sido isso, que o Evangelho foi levado para lá e se abriu uma igreja naquela cidade, uma grande cidade. E ali então tinham alguns irmãos, e Paulo nunca tinha ido a esta igreja, ele não conhecia os irmãos pessoalmente. Então aqui em Romanos, ele faz uma abertura longa, ele faz os cumprimentos, ele fala com os irmãos aqui na introdução da carta, a respeito da fé, coisa que ele não faz nas demais, porque ele não conhecia ainda essa igreja. E ele fala, olha, eu gostaria muito de vê-los, eu gostaria muito de compartilhar com vocês o Evangelho, eu gostaria muito de compartilhar algum dom. E ele fala a respeito disso, e a partir do versículo 16, do capítulo 1, ele vai dizer, olha, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho que salva. Desculpe, irmãos, essa semana eu estava bastante gripado. Talvez vai ter alguns problemas aqui na voz. É o Evangelho que salva. Ele salva o judeu, ele salva o grego. E Paulo então parece que está pronto para começar a falar das boas novas do Evangelho, da salvação e daquilo que o Senhor Jesus fez pelo pecador. E ele vai dar as boas notícias. Mas de repente Paulo não fala das boas notícias, ele primeiro começa com as más notícias. É quando alguém chega para você e fala assim, olha, eu tenho duas notícias para te dar. Uma é boa, outra é ruim. Qual você quer ouvir primeiro? Alguém já fez isso com você, né? Qual você quer ouvir primeiro, a boa notícia ou a má notícia? Então Paulo, ele tem duas notícias para dar para a igreja. Uma é a boa notícia, que é a salvação, é o Evangelho que salva a todo homem, independente de raça, independente de idade, de condição social ou qualquer outro fator. Mas há uma má notícia, e a má notícia ele começa a descrevê-la a partir do versículo 18. Ele vai dizer a ira de Deus, e ele vai falar sobre a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Então essa é a má notícia que Paulo fala aqui, que o nosso Deus, apesar de que Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele salva o ser humano, mas também este Deus está irado. E ele fala a respeito da ira santa de Deus. E por que Deus se ira? Por que Deus fica irado? Eu sei às vezes por que eu me iro, talvez você saiba por que você se ira, né? Mas por que Deus fica irado? E uma coisa interessante que a Bíblia vai nos ensinar a respeito disso, Deus fica irado por causa do seu amor. E parece que é um contraponto aqui, né? Mas Deus fica irado porque Ele ama, porque Deus justamente ama a sua criação. Deus justamente ama a quem Ele chamou, a quem Ele escolheu. Ele ama e Ele não suporta, Ele não é conivente com o pecado.
Muitas vezes a gente, né, por sermos seres humanos, nós às vezes fazemos de conta que não vemos alguma coisa errada, por conta de que nós gostamos muito daquela pessoa, ou a gente faz de conta que não fez nada errado. De certa forma, muitas vezes na vida da gente, em alguns momentos, nós nos tornamos coniventes com o nosso próprio pecado e às vezes até mesmo com o pecado dos outros. E nós falamos, não, mas eu gosto tanto dessa pessoa que eu não tenho coragem, então, de fazer isso, ou de falar isso, ou de repreender isso. É o contrário de Deus. Deus, então, por causa do seu amor, Ele, então, não é conivente com o pecado. Irmãos, a ira de Deus se manifesta aqui no texto, porque Ele não admite o pecado em nenhuma das suas expressões. Ele vai dizer assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então Deus se ira porque Ele ama. E Ele não quer ver a ruína deste mundo por causa do pecado. Então é necessário que Deus se ire contra o pecado. E Deus se ira também por causa da sua santidade. A palavra de Deus diz lá em Mateus 5, no versículo de número 48, Jesus Cristo diz assim, sede vós perfeitos, porque o Pai de vocês é perfeito. A perfeição é o alvo de Deus para nós. A perfeição é o objetivo da nossa vida. Ou seja, Deus espera de nós que sejamos santos. Mas nós sabemos que isso é um alvo que nós não conseguimos alcançar. E Deus é santo e Ele não admite o pecado na nossa vida. Às vezes a gente não imagina o quanto que nós pecamos, né? Nós pecamos todos os dias. Nós pecamos por palavras, nós pecamos por ações, nós pecamos por omissões, ou seja, você deixou de fazer alguma coisa que deveria ter feito, mas não fez, isso é pecado também. Nós pecamos por palavras, ações, omissões e pensamentos. E na verdade Davi vai dizer para nós o seguinte, que às vezes nós pecamos e nem sabemos. Nós pecamos até nos sonhos, que você acorda no outro dia e nem se lembra mais. Por isso que Davi na sua oração, no Salmo, ele diz assim, Senhor, me absolve até das faltas que me são ocultas. O que Davi estava dizendo, Senhor, talvez tenha coisas que no meu sonho, eu nem imagino que fiz. Por favor, Senhor, me perdoe dessas faltas também. Então isso nos mostra a maneira que nós vivemos. Vamos supor que nós fôssemos pessoas muito boas, e pecássemos apenas 3 vezes ao dia, só para a gente arredondar uma conta, no final de um ano, você sendo essa pessoa muito boa, que durante um dia, apenas 3 vezes, você teve um pensamento ruim, falou alguma coisa para alguém que não deveria, fez algo que ofendeu alguém, e deixou de fazer o bem. 3 vezes, a gente sabe que a gente faz muito mais. Mas no final de um ano, você acumularia na sua vida 1000 pecados, 1000 faltas. Vamos supor que você tivesse uma vida e Deus te desse 80 anos de vida. 80 anos. E você teria acumulado 80.000 faltas. E por causa da santidade de Deus, Ele não suporta o pecado. Existem 2 formas de Deus aplicar a sua justiça. 2 formas. A primeira, eles dizem que é pessoalmente. Deus aplica a sua justiça pessoalmente. Ou seja, o que eles querem dizer com isso? Se uma pessoa, apesar de ouvir a palavra de Deus, apesar de conhecer o Evangelho, apesar de saber que aquilo que ele faz não está correto, mas mesmo assim
ele insiste nesta vida, ele insiste no pecado, a Bíblia fala então que Deus aplica a sua justiça pessoalmente na vida dele. Ele não vai ter ninguém por ele. E uma outra maneira de Deus aplicar a sua justiça é que os estudiosos chamam de Deus aplicar a sua justiça de forma vicária. O que é vicária? Vicária significa alguém que substitui. Então isso significa, meus irmãos, que a ira de Deus, a justiça de Deus, ela tem que ser derramada, não tem jeito. O homem pecou e ele tem que ser punido. Mas quando fala que Deus aplica a sua justiça de forma vicária, significa que essa justiça de Deus, essa ira derramada sobre o pecado, ela não é derramada pessoalmente sobre o homem, mas é derramada sobre Jesus. Por isso, se nós não tivermos Jesus na nossa vida, nós teremos que enfrentar a justiça de Deus pessoalmente. Por isso que a Bíblia fala que Jesus Cristo é o nosso advogado, é alguém que está por nós, ele nos substitui. Então, nenhum pecado deixa de ter punição. Ou você paga pessoalmente, ou alguém paga por você. E é isso que Cristo fez lá naquela cruz. Ele foi levantado daquela cruz, ele foi pregado naquela cruz, ele morreu ali para que a justiça de Deus, a ira de Deus contra o pecado, fosse derramado sobre ele em nosso favor. É isso que a Bíblia fala. Bom, a Bíblia também fala que muitas vezes Deus também, ele manifesta a sua justiça, não de forma definitiva, mandando uma pessoa para o inferno, mas ele manifesta também sobre os salvos. A ira de Deus também é derramada sobre os salvos. De que forma? Ela é derramada sobre os salvos, como nós conhecemos isso como um julgamento temporal de Deus. Algumas pessoas podem pensar assim: uma vez que Jesus Cristo me salvou, eu posso pecar o tanto que eu quiser, que Deus não vai ter nenhuma punição sobre mim. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A ira de Deus também é derramada sobre os seus eleitos, sobre aqueles que aceitaram Jesus de forma temporal, enquanto nós estamos aqui nesta terra, não nos jogando no inferno, não é isso. Ele vai aplicar a sua ira definitiva contra aqueles que não quiseram saber de Deus mesmo, a vida toda. Mas 1 Pedro capítulo 4, versículos 17 e 18, a Bíblia diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Preste atenção nesse texto. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então o que Pedro está dizendo aqui em 1 Pedro 4, que Deus manifesta sim a sua ira, até mesmo contra os pecados daqueles que pertencem a Ele. Ele pune, assim como um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai zeloso, quando o seu filho faz alguma coisa que não deveria, como a gente costuma dizer, faz uma arte, uma traquinagem, algo que não deveria fazer, aquele pai zeloso, amoroso, ele pune o seu filho, ele castiga o seu filho, para o bem dele. Assim Deus faz conosco, é o que Pedro está dizendo. Deus começa o juízo pela sua casa. Deus não permite então que os seus filhos, que já conheceram Jesus, que já têm uma vida diferente, que pode ter um pensamento diferente, uma vida diferente, um casamento diferente,
Deus não permite que esses vivam no pecado. Então Ele pune, Ele traz então provas, provações, punições. E Ele fala, ora, se primeiro vem por nós, aí Pedro está fazendo a comparação. Se primeiro Deus pune então dessa forma até aqueles que pertencem a Ele, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E aí ele vai completar, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então Pedro não está dizendo que a nossa salvação é comprada com dificuldade, nada disso. Ele está dizendo para nós que por causa do nosso pecado, mesmo salvos, nós somos punidos por Deus. Às vezes nós atravessamos problemas na nossa vida, dificuldades na nossa vida, por conta dos nossos erros, por conta dos nossos pecados, mesmo já conhecendo a Deus. E aí Pedro vai dizer, imagine os ímpios que não têm Deus por eles. O que eles vão fazer? Onde eles vão comparecer? Quem será por eles? Essa é a conclusão então de Paulo. E a palavra de Deus nos fala que Deus manifesta a sua ira de forma parcial sobre todo mundo. Então, Romanos 1,18, o texto que nós lemos, ele vai dizer assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Então veja que o verbo da palavra manifesta está no presente. Então Deus já manifesta. A ira de Deus já está manifesta. Quando a gente peca, a gente tem um coração endurecido, a gente é um convertido, já conhece Jesus, já anda com Jesus, já sabe que não deveria fazer certas coisas, já conhece a palavra de Deus, mas às vezes o nosso coração é endurecido, às vezes nós fazemos coisas que não deveríamos, e a Bíblia fala que Deus, Ele pune, Ele não traz para nós uma punição Ele não traz para nós a punição definitiva, é claro que não, essa nós já estamos livres, graças a Jesus, mas Ele pune sim os nossos erros, Ele pune sim, para o nosso bem. O autor de Hebreus vai dizer assim, olha, se um crente, se alguém que conhece a Jesus, está sem punição, fazendo coisas erradas, e está sem punição, significa que ele não é filho, ele não é filho de Deus, porque Deus pune aqueles que pertencem a Ele, e Deus pune também toda manifestação de impiedade e de injustiça que os homens praticam, já hoje, já neste momento. Por isso que nós temos tantas consequências, por isso que nós vemos tantas consequências, que os homens insistem em viver longe de Deus. Mas a Bíblia também fala da manifestação final da ira de Deus. Existe um texto lá em Sofonias, no capítulo 1, versículos 14 e 15, e o versículo 18 também. Eu vou ler aqui em uma outra versão, mas já naquela época, já lá antes, né? O profeta, inspirado por Deus, ele já olhava para o futuro e já viu o dia que Deus ia manifestar a sua ira final. Porque enquanto Deus está castigando os pecados dos homens agora, há tempo de arrependimento, há tempo das pessoas pararem para pensar e dizer, puxa vida, alô, som, aí sim, né, irmãos, é outra coisa. Eu relembrei da época que eu preguei muitas vezes em tribo indígena, em sítio, mas chega, né? Agora, voltando aqui, vou desligar aqui que esquenta, esse aqui esquenta um pouco, né? Já não está calor.
Mas enquanto Deus está fazendo isso, significa que Ele está dando oportunidades das pessoas se arrependerem. Mas Sofonias olhou para o futuro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, lá no capítulo 1 de Sofonias, versículos 14 e 15, e o versículo 18, ele vai dizer para nós o seguinte: o grande dia do Senhor está próximo. Ele vai dizer: está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Do fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Aqueles que estão sem Cristo, há uma ira final. Mesmo que o ímpio possa passar por esta vida, vamos dizer assim, desfrutando de todos os privilégios, de todos os confortos, ele não escapará da ira final de Deus, a menos que se arrependa. Não há outra possibilidade. Jesus Cristo vai dizer para nós lá em João capítulo 3, versículo 36, João 3, 36, ele diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E a pergunta que eu faço: você crê? Você crê em Jesus? Porque se alguém fala assim: não, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, mas a palavra crer aqui, meus irmãos, ela não é apenas um assentimento intelectual. Você crê que Jesus existiu, você crê até que Jesus faz milagres, você crê até que Jesus pode curar alguma coisa. Não é isso que o texto está dizendo. Crer aqui é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade de Jesus, é negar o seu próprio eu e viver para Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Já quem rejeita o Filho, diz ele no João 3,36, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E Paulo, falando sobre isso lá em Romanos 2, versículo 8, ele falando sobre a ira final, ele vai dizer assim: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. E eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Romanos ainda, no capítulo de número 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Quando a Bíblia diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Nós sabemos que o pecado entrou por Adão, né? Adão, por ele e por sua esposa Eva, entrou o pecado no mundo. Adão representava toda a humanidade. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o texto aqui não fala apenas da morte física. Não é apenas a morte física que os homens começaram a experimentar. Porque ali Adão vivia espiritualmente e tinha a possibilidade de viver eternamente. Então, quando o pecado entra na história humana, o pecado destrói a relação perfeita que existia entre o homem e Deus. O pecado destrói e traz morte espiritual. O homem morre espiritualmente.
Ele não pode mais ficar na presença de Deus. Tanto é que Deus então expulsa o homem e a sua mulher do jardim. Eles não podem mais. Eles morreram para Deus. E traz morte física também. O homem passa a morrer. É o que Paulo fala lá em Romanos 6, 23, quando ele diz assim para nós: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ninguém quer receber esse salário. É um salário maldito. Mas ele conclui dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, a ira de Deus é uma realidade. A ira de Deus é uma realidade. Quando Jesus Cristo, lá naquela cruz, quando ele foi entregue, assim como Isaías 53 profetizou 800 anos antes do Messias, que ele seria entregue como uma ovelha muda, seria levado ao matadouro. Ele foi entregue, não porque havia pecado, mas ele foi entregue pelos nossos pecados. E quando naquela cruz, a palavra de Deus nos diz que toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. A tal ponto, as Escrituras nos dizem, imagine isso, a ira de Deus é o sentimento maior, o terrível sentimento de que o homem está longe de Deus, apartado de Deus, e a ira de Deus é derramada sobre Jesus, e Jesus diz: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por causa da ira de Deus. E quando a ira de Deus é derramada sobre Jesus, as Escrituras Sagradas nos dizem que Jesus naquela cruz disse assim: está consumado. Está consumado. O que Jesus quis dizer com isso? Está pago. Está pago. Irmãos, nós que estamos aqui esta noite, se você já fez um compromisso com Cristo, você sabe que Jesus Cristo, Ele se colocou em seu lugar. E a ira de Deus que deveria ser derramada sobre você, foi derramada sobre Ele. Mas foi derramada. Alguém teve que pagar. Alguém teve que pagar. E se você está aqui esta noite, e de que não tem certeza se o dia que você partir daqui, porque existem duas formas da gente estar na presença de Deus, e todos nós temos que comparecer lá, todos nós, sem exceção. Existem duas formas disso acontecer: ou você morrer, ou você e eu, nós morremos, como a Bíblia fala que todos vão morrer, e nós vamos ter que chegar diante de Deus, e vamos ter que dar satisfação para Deus. Ou Ele aplica a sua ira pessoalmente em nós, ou Ele aplica a sua ira em alguém. Vicário, alguém tem que pagar. Se você não tiver Cristo na sua vida, você vai pagar eternamente. Agora, se você for um dos salvos, Jesus Cristo pagou por você. E você vai ouvir a palavra de Deus dizendo: entra aqui, vinde benditos do meu Pai, toma posse do reino. Ou no último dia, se Jesus Cristo voltar antes de nós morrermos, e Ele então reunir todas as pessoas ali, nós também teremos que dar satisfação para Deus. E qual é a sua situação, meus irmãos? É algo muito sério que a gente precisa pensar. Será que, de fato, eu tenho vivido nessa vida, como alguns vão dizer, vamos ver o que vai dar. E eu sempre estou deixando para depois, sempre eu estou adiando,
Será que eu tenho vivido assim? Ou talvez você mesmo como crente, tem vivido assim, de forma desleixada, não se preocupa mais como antigamente com a sua santificação. Antigamente os seus ouvidos eram mais sensíveis, então você não suportava muito ficar numa roda, por exemplo, que se falava coisas inconvenientes, piadas indecentes. Antigamente você não suportava isso, mas hoje em dia, quem sabe, você já está se habituando com isso novamente. Você já está se habituando a assistir alguns programas que antes você sabia que aquilo depunha contra a sua santidade. Então, algumas coisas você começou a relaxar na sua vida cristã e começou então pecar contra Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus não deixa essas coisas impunes. Então o que nós precisamos fazer? Voltar para a cruz, voltar para Cristo, assumir novamente a nossa posição diante de Deus e assumir novamente a nossa santidade. O que Deus diz para nós ainda não caiu, nós precisamos ser perfeitos, e nós só podemos seguir nesta direção da perfeição, não que vamos atingi-la aqui nesta terra, mas nós precisamos seguir nessa direção, e nós só podemos fazer isso, como Hebreus 12 vai dizer, olhando firmemente para onde? Para o autor e consumador da nossa fé. Para de olhar para o lado. Nós temos que parar de olhar para a esquerda, parar de olhar para a direita, parar de olhar para o outro, o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer. Nós precisamos olhar para Jesus. É Ele. E aqueles que ainda não têm Cristo, em nome de Jesus, olhe para Ele. Busque nele a redenção. Porque quem desperta no nosso coração o desejo da santidade é Deus. Veja o que Paulo vai dizer, irmãos. Paulo escreve muito a respeito das más notícias do Evangelho. O Evangelho tem as más notícias. Quais são as más notícias? As más notícias que Deus, Ele pune o pecado. E por punir o pecado, Ele pune o pecador também. Ele pune. Mas no capítulo 8, a Bíblia diz assim, agora, nós vamos ler juntos, veja aí, capítulo 8 de Romanos, versículo 1, esse é um texto maravilhoso, importante para a nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 1, veja aí, vamos ler? Leiamos, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que nós vivemos uma época estranha, uma época que parece que cada vez mais os ouvidos estão surdos para as coisas de Deus. Uma época que pequenas coisas afastam as pessoas de Deus, mas a mensagem do Evangelho continua a mesma, e o nosso coração só pode ser inflamado, da mesma forma que todos os outros antes de nós, e todos os outros depois de nós, terão seus corações inflamados, pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus. Não há outro caminho, não é a riqueza e nunca será, não é a tecnologia, não são as amizades e nenhum prazer neste mundo que vai dar sentido para a nossa vida, a não ser a palavra do Senhor, a presença de Jesus na nossa vida, que viveremos aqui com Cristo, e quando erramos, somos punidos, porque o nosso Pai nos ama, mas que já deslumbramos e vislumbramos a eternidade, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Podemos ter os nossos pecados aqui corrigidos, mas quando passarmos a linha desta vida,
quando adentrarmos a eternidade, diferente daqueles que não conhecem a Deus, que não se entregaram a Jesus, quando cruzarmos esta linha da vida, toda condenação, todo o pecado, já não fará mais parte da nossa vida. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a verdade do Evangelho bendito do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Momento de consagração a Deus, momento do culto, que nas orações que nós fazemos, você, no seu coração, na sua intimidade, você pode dizer para Deus: Senhor, eu preciso de santidade. Senhor, encha o meu coração da esperança eterna. Enche o meu coração da certeza da vida eterna. Enche o meu coração da certeza de que Jesus Cristo morreu por mim e me ama. É o meu Salvador e é o meu Senhor. Ore nesse momento, meu irmão. Vamos falar com o Senhor. Momento de consagração ao nosso Deus. Querido Deus, louvado seja o Senhor, Pai, porque a palavra, ela não provém de nenhuma sabedoria humana, mas ela provém da sabedoria do alto, e nela nós confiamos. Pai, louvado seja teu nome, que nos indicou claramente, sem nenhuma dúvida, o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Louvado seja teu nome, porque nós temos a oportunidade de ouvir a respeito disso. Não deixa nosso coração se endurecer, Pai. Não deixa, Pai, desperdiçarmos oportunidades, Senhor. Cada um de nós aqui, sejamos, Pai, tocados pelo Senhor, para que o que ouvimos nesta noite, da palavra do Senhor, não caia em coração endurecido, em terra, Pai, onde há espinhos, pedras, em terra seca, mas caia numa terra preparada, Pai, para produzir os frutos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos confiando na Tua graça em nome de Jesus. Amém, Senhor.